Até aqui, o nosso minicurso proporcionou conteúdo básico para que qualquer leigo tenha entendimento da apometria. A partir de agora, vamos trazer estudos mais específicos e avançados. Hoje vamos falar das doenças do corpo etérico. Para isso, vamos relembrar ou vamos complementar o estudo de corpo etérico. Sabemos que o corpo etérico ou duplo etérico, ele não se separa do corpo, apenas na morte, onde ele se dissolve. Ele é constituído de ectoplasma, que é a parte sutil do físico, como um plasma, que se duplica. Essa energia é a duplicata do corpo físico. O corpo etérico, ele participa dos fenômenos que exigem uma energia densa, teletransporte, por exemplo. Ele é invisível no seu estado natural e não tem consciência. Sua constituição não é vista em laboratório igual à constituição do corpo físico. Quando na morte, ele é visto como uma forma de nuvem no cemitério e serve de alimento a seres astrais oportunistas. Ele pode ser confundido também como fantasma. Grande número de doenças tem como sede o etérico, que dali vão passar para o físico. Graças ao duplo etérico, que a força vital ou prana vai circular pelo corpo físico, pelos nervos, pelos órgãos, etc. Para falar das doenças etéricas, nós vamos comentar a partir de um artigo da revista Arte Médica Ampliada. O artigo se denomina As Forças Formativas Etéricas do Ser Humano e suas metamorfoses nas doenças autoimunes. Contribuição para uma fisiologia e fisiopatologia na biografia humana, de Bernardo Calix. Rudolf Steiner descreveu das mais diversas maneiras as várias funções e expressões do corpo etérico humano e o caracterizou sempre com uma instância centenária de origem cósmica, constituída a partir de ritmos que se articulam entre si. Ele descreveu a atuação do corpo etérico nos organismos vivos de diversos pontos de vista. Um deles é os níveis de vida. O etérico, ele vai se expressar no grau de vitalidade que deve existir num tecido específico para plasmar nele uma determinada estrutura orgânica. Por exemplo, o tecido nervoso não tem necessidade de se regenerar comumente. Então, a vitalidade de etérico, nível de etérico no tecido nervoso é menor que no fígado, por exemplo, que tem uma alta capacidade de regeneração. Então, certos órgãos, como o fígado, que tem grande necessidade ou tem grande capacidade que nós conhecemos na fisiologia humana de regeneração, vão ter mais conteúdo, vão receber mais vitalidade de etérico. Então, o etérico, ele vai processar na vida física 7 níveis de vida. O nível dos órgãos dos sentidos, dos nervos, da respiração, da circulação, do metabolismo, do movimento e da reprodução. Os processos de vida também são divididos, segundo Steiner, na respiração, no aquecimento, na alimentação, na secreção, na conservação, no crescimento e na reprodução. E também ele dividiu as forças formativas do etérico, que são as forças etéricas formativas que constituem o terceiro plano de processamento do etérico, que vão plasmar, os diferentes órgãos do nosso corpo como um todo, que, segundo os estudos, mudam de setênio a setênio. Resumindo, o etérico plasma o órgão. Do órgão precisa de energia para a fisiologia, para a função, para o funcionamento daquele órgão e depois a energia para todo o sistema funcionar. Segundo pesquisa antroposófica, o etérico ele vai plasmar as proteínas.
que são individuais, são próprias de cada indivíduo. As gorduras e os carboidratos, os açúcares, são iguais para todo mundo, mas as proteínas não, são individualizadas. E sabemos que as proteínas são essenciais para a constituição do organismo. Então, daí já vemos a importância do etérico. E essas proteínas, segundo essa pesquisa, se renovam de 7 em 7 anos. Daí vem a teoria dos setênios. Esse etérico, ele sofre uma metamorfose constante. Ele está sempre em movimento e em transformação. Então, existe aí uma instabilidade que é influenciada por certos fatores. Por exemplo, no primeiro centênio, na infância, as crianças costumam ter muita febre. Por que acontece tanta febre nesse início? A teoria antroposófica traz a importância da febre na infância. Porque o que faz fisiologicamente a febre? Ela queima certas proteínas prejudiciais. O calor, ele intensifica o processo energético. Então, ela ajuda a queimar as proteínas que foram plasmadas pelas forças formativas etéricas dos pais. As crianças recebem essas proteínas do modelo dos pais e começam a queimar essas proteínas para se constituírem da própria estrutura, da própria proteína. Então, as proteínas plasmadas pelas forças etéricas dos pais vão sendo substituídas pelas proteínas que vão plasmar agora as forças formativas etéricas da própria criança. Então, é uma mudança bastante radical, que se não fosse esse calor, esse elemento do fogo pela febre, dificilmente aconteceria com a intensidade necessária. E daí, nessa fase, tudo é virose. Daí, dá para a gente fazer também uma análise do lado psicológico e biográfico, que representa assim, um ponto de vista mais anímico e espiritual. Quando há uma antecipação na infância, uma antecipação nessa metamorfose do corpo etérico, pode acontecer de ter uma desarmonia do pensar e do sentir. Se ocorre uma antecipação do acordar prematuro para as forças do pensar, um deslocamento energético mais para o corpo mental, vai ocorrer essa dissociação entre o pensar e o sentir, que vai ser um problema mais tarde. Essa antecipação, vai deslocar energias que estavam sendo direcionadas naturalmente ao desenvolvimento do sistema nervoso central, o qual vai se desenvolver de uma forma desequilibrada. Desse desequilíbrio são geradas proteínas que mais tarde podem ser reconhecidas como antígenos. O próprio corpo atacar o próprio corpo, não reconhecer aquelas proteínas, daí vem doenças autoimunes. Essa desestrutura proteica vem da dependência emocional, da imaturidade psíquica, desde a mais tenra infância. Aquela necessidade excessiva por amor e atenção, que na infância não foi satisfeita. Então, esses fatores emocionais do sentir afetados por aquela antecipação ali do mental vai causar esses distúrbios. Bom, deu nosso tempo aqui, continuamos esse estudo na próxima aula.